Bernardo, menininho, ele é filho do Kleber, é isso? Tá aqui o Kleber? Não? Não? Mas é, né? Tá acertando, eu sou horrível com o nome. Então, Bernardo, filho do Kleber. Ele chegou pra mim e acho que foi na sopa. Foi uma semana atrás. Aí ele chegou pra mim, graças a Deus. Tira essa música, por favor. Ele chegou pra mim e falou assim: ouve essa música aqui. Ele mostrou a música. O nome da música era Eu Era Órfão. Eu não consegui ouvir, né? Tava aquela bagunça. Aí eu gravei o nome, né? Aí ele falou assim pra mim: você toca no próximo domingo? Eu falei: toco, né? Sempre dá medo, né? De ouvir aquela música. Você não sabe o que é. E aí, no domingo seguinte, eu não toquei. Ele veio e falou pra mim: pô, você não tocou a música que eu pedi, hein? Aí eu falei: mas não era eu no louvor. Aí, durante a semana, né, fui desafiado a trazer a palavra. Aí fui ouvir a música. E olha só: dos pequeninos é o Reino dos Céus. Né? Aquele menininho trouxe uma música que fundamentaria, né, um culto de paternidade, um culto que fala sobre tudo o que nós estamos pensando hoje, né, quando falamos de pai. E estava pensando aqui, né? Meu pai falou assim: se a gente começar a pegar, cada um aqui tem uma história com o pai, tem marcas, tem alguns que têm pai presente, alguns que não têm, alguns que nunca conseguiram dar um abraço, um beijo. E se a gente começar a tentar comparar relacionamentos aqui, talvez não acrescente muito nas nossas vidas. Mas se a gente começar a falar de Cristo, de Deus como Pai, as coisas começam a ser diferentes. Porque de Cristo veio o perdão, e o perdão é o escândalo da graça. Quando a gente perdoa, um escândalo acontece. Porque quando um filho consegue perdoar um pai que nunca lhe deu nada, que foi o pior que poderia ser, quando um filho consegue olhar para o pai e perdoá-lo, e entenda aqui que perdão não é um apagar, né? Esqueceu. Perdão é eu sigo em frente, independente do que aconteceu. Eu já não carrego mais esse saco pesado, cheio de amargura e feridas. Sabe por que muitos de nós sofremos nas nossas vidas? É porque a gente anda com esse saco. E aí, volta e meia, nós estamos abrindo ele. Aqui, tá vendo? Não fez isso. Volta e meia, nós estamos lá e ficamos aqui carregando aquilo. E Jesus, e aí a gente tem uma visão de que é demônio, né? De que é alguma coisa. Na verdade, somos nós carregando o nosso próprio peso de mágoas, de pessoas, de feridas. E quando se fala de pai, então, parece que é caótico. Pessoas sem referência, pessoas sem amor, sem abraço, sem beijo. Por isso que eu brinquei aqui, né? Cristão tem que gostar de abraçar, porque às vezes você vai abraçar e fala aqui: abraça o irmão que está ao seu lado. Você acha chato, mas o irmão que estava ali estava precisando de um abraço. Porque ele nunca teve um abraço. Porque ele nunca recebeu carinho, porque ele nunca recebeu amor. A obra de Cristo na nossa vida, na minha e na sua vida, ela é completa, amém? Você crê nisso? Então, se ela é completa, tem coisas que Jesus ainda está fazendo. Tá? Tem coisas que Jesus ainda está fazendo. Ele não está fazendo mais nada, ele fez tudo. Existem coisas que estão se experimentando na nossa vida. Ou seja, eu e você começamos a conhecer, a experimentar do que Cristo fez. A obra é completa, a obra está pronta. Existem coisas determinadas sobre a minha e sobre a sua vida que já estão determinadas há muito tempo. Desde o dia que Cristo morreu. Desde o dia que Deus planejou você, que é isso que a palavra fala. A história sobre a sua vida já está completa. Ela já está determinada. Então o que você vive aqui é o seu livre-arbítrio. E os seus conflitos e as suas escolhas que você vai tomando durante a sua vida, e você vai tendo que lidar com aquilo. Mas se um dia você entender isso, que você tem um pai, alguém que escreveu a tua história, alguém que já planejou todas as coisas, que já te deu, que venceu todas as coisas e está com a obra completa para te dar, você vai parar de ser
um pobre coitado. Você vai parar de ser um sofredor e você vai ser um vitorioso. Que você vai parar de mendigar aquilo que Deus já te deu de sobra. Abre comigo em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Diz assim: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Basta hoje o seu próprio mal, né? Algumas versões. A gente tem uma grande dificuldade de conseguir viver 1% desse versículo aqui, dessa passagem. Essa semana eu tive uma semana assim, nossa. Sabe aquela semana que você termina e você fala, graças a Deus passou. E é boleto, é problema, é dificuldade, é desafio, né? E boleto é um negócio, né, incrível, né? Você vence 1, vem 2, né? Esses caras, é tipo uma passagem ali de fase que não diminui, né? O chefão vai ficando mais difícil. Nós temos dificuldade de lidar com os nossos problemas. E olha que interessante. A gente não percebe a nossa posição como filhos. A gente não consegue entender o que nós somos como filhos. Olha que interessante. Quando eu passei pelo meu processo de separação, eu tive que voltar para a casa do meu pai. E aí eu lembro que, chegando lá, né, eu estava totalmente desnorteado do que estava acontecendo. E eu lembro de ter entrado em casa e uma hora eu perguntei para o meu pai, pai, posso pegar um negócio na geladeira? Ele me olhou assim, tipo, lógico. E aí eu fui lá, peguei e tal. Depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, mas o que eu perguntei? Eu sou filho, eu tenho direito, né? Não preciso perguntar para meu pai se eu posso pegar uma Coca-Cola na geladeira. Eu vou lá e abro a Coca-Cola. Hoje eu faço isso. Mas naquele dia eu tinha perdido a noção do que eu era. E isso acontece com a gente. A gente se posiciona no lugar de estranho. A gente se coloca como se a gente fosse estranho. Como se Deus não soubesse quem a gente é. Como se o Pai não olhasse para nós como se fôssemos filhos. Ele simplesmente não nos enxerga. E aí a gente começa a ter os grandes desafios da nossa vida, que é ver os outros sendo abençoados. Quer ver? Olha que coisa engraçada. Quando a gente foi casar, nós encontramos uma decoradora, indicação, né? E aí, nossa, uma moça bacana e tal, aí, bacana, até ver os preços, né? Aí, beleza, né? Você olha, nossa, como é que eu vou pagar isso, né? E tal, faz todo um planejamento ali, beleza, divide isso aí e tal, legal. Essa mulher era cristã, a gente sabia disso. Eu não sei se ela é da aba ou se ela vai na aba de vez em quando, mas aí, uma semana depois que eu sentei com ela, fechei com ela o contrato, ela foi na igreja, estava na aba lá,
E aí, ela estava no meio do louvor e ela sentiu no coração que uma moça ali na frente ia casar. E ela chegou para a moça e falou assim: moça, você vai casar? Ela falou: Deus mandou eu te dar toda a minha decoração, toda a decoração do seu casamento. Aí a Fernanda me contou essa história e eu falei: ô senhora, uma semana antes, por que o senhor não deu aquela faladinha bem na minha frente? Ele, olha, fica tremendo, né? Que testemunho. Eu em nenhum momento me alegrei com aquela moça, com aquele casal. A minha primeira reação foi pensar: pô, Deus, por quê? Por que eu não tenho direito e ela tem? Por que o Senhor abençoou ela e não me abençoou? Aí, semana passada, estava conversando com um amigo meu e ele começou a contar que ele tinha muita vergonha de uma situação que eu nem sabia da vida dele, que era uma situação financeira, onde ele estava bastante enrolado, né? Ele tinha 30 mil de dívida passiva. O que é dívida passiva? É cartão de crédito, dinheiro. Não só você tem a dívida assim diária, mas tudo que ele tinha, ele dava isso. E aí ele estava pagando juros de uma série de coisas, e ele foi conversar com um amigo dele. Ele sonhou com esse cara, ele falou: vou ligar para esse cara. Ele ligou. Ele falou: cara, é o seguinte, assim, uma coisa bem chata para te contar e tal, que ele ficou meio sem jeito de falar. E aí o que ele queria pedir? Ele queria pedir o dinheiro emprestado, porque era um rapaz que tinha condição, para que ele pagasse um juros menor do que ele paga para o banco, né? Porque ajudasse ele. Aí disse que esse cara começou a chorar. Ele falou assim: esse é teu problema? Cara, tua dívida está paga. Eu vou pagar toda essa dívida, você não precisa me dar R$1 de volta. E aí quando a gente ouve isso, eu falo assim: Senhor, eis-me aqui. Sabe por que a gente tem dificuldade de nos alegrar com a bênção dos outros? É porque a gente acha que as nossas faltas são maiores. Olha que interessante, se você tiver uma doença muito difícil e você vê alguém sendo curado de, sei lá, de qualquer coisa, você fica: nossa, que essa úlcera, né? Agora, se você não tem nenhum problema de saúde e vê o outro irmão, você fala: glória a Deus, né? Nossa, que bênção. Por quê? Porque a tua necessidade nesse sentido ela não cabe. Mas quando mexe com você, né? Quando mexe com algo que você precisa. E aí Deus começou a trabalhar algo no meu coração. Olha que interessante esse texto, né? Ele está falando, Jesus está falando aqui assim: cara, não se preocupem com nada. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com a roupa, não se preocupe com a comida. Talvez sejam as coisas principais, mas Jesus aqui está englobando todas as coisas. Ele está dizendo assim: parem de focar na sua necessidade. Porque se o Deus que pode vestir os lírios do campo, o Deus que pode alimentar os pássaros, você acha que Ele não é capaz de alimentar um mané como você? Ele fala assim, né? Como é que é? Ele fala o quê? Gente de pequena fé. Né? Jesus está chamando de mané de um jeito bonito. Né? Gente de pequena fé. Eu queria que vocês entendessem o conceito. Se eu conseguir trazer isso para vocês hoje aqui, vocês saírem entendendo e aplicando isso na vida de vocês, ganhei meu dia. Reino de Deus. Lá na frente do texto ele vai falar assim: buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem um entendimento errado de reino de Deus, porque quando a primeira coisa que a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa na igreja. Reino de Deus, né? E aí é por causa disso que a gente vive tudo errado a nossa fé cristã. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos na igreja e não entenderam até hoje o que é reino de Deus. Sabe por quê? Porque você não deveria vir à igreja para pedir nada. Olha a pessoa do teu lado, assim. Olha a pessoa do seu lado. Fala assim: cara, você está preparado para não ficar chateado? Porque às vezes vai magoar, né? Se não tiver, pode aproveita e dá uma saidinha agora, fala com a mulher. Deus vai falar contigo, irmão, amém? Olha isso. Você tem vindo à igreja não sei há quantos anos, e você sempre veio para pedir algo. E Deus quer te ensinar uma coisa: o reino de Deus, o lugar onde você busca primeiro, o lugar onde você acessa para que todas as coisas lhe sejam dadas, não é a igreja.
Não é esse lugar. O reino de Deus, o lugar aonde nós acessamos, é a intimidade do Pai. É o lugar secreto. Porque é ali que o reino de Deus se manifesta em nós. Se você acessa a intimidade em Deus, você acessa o lugar secreto, Deus ministra no teu coração. Deus te prepara. Deus começa a falar com você. Deus começa a te dar palavra. Deus começa a revelar coisas para você. E aí o que você vai fazer quando você chegar aqui? Você vai começar a dar para as pessoas aquilo que Deus tem te dado. A igreja não é um lugar onde você vem pedir. A igreja é um lugar onde você ajuda os outros, onde você abençoa. Olha o que Deus estava falando, ministrando para mim ontem no culto de jovens. A Fernanda que estava ministrando. E aí, de repente, veio umas piras na minha cabeça e eu comecei a pensar. A gente tem um conceito há muito tempo assim, a igreja é um grande hospital, amém? Né? Já ouviram falar isso? A igreja é um hospital, as pessoas vêm doentes. Cara, tá certíssimo. Só que você só deveria ser paciente uma vez. Porque o dia que você vem aqui e recebe Cristo, Jesus chega para você e te dá um jaleco assim e fala: agora você é um enfermeiro. Porque está vindo outros aí. Vocês estão entendendo? Jesus, Ele não quer que você seja um mendigo de igreja, um bidão, um paciente, porque aí a igreja começa a se tornar um ciate. Porque aí você aciona, né? Liga para o pastor, liga para o líder, né? Pastor, meu Deus, aí vem o pastor, ora com você, aí você toma uma morfina na veia, né? Dá aquela... Aí você... E morfina vicia, hein? Aí tem gente que está viciado no pastor, assim, no líder, né? Quando está tudo arrebentado, vai lá, pega uma injeção, aí vai e volta a viver a mesma coisa. Não. O reino de Deus é isso. Quando você entende, quando você recebe, você bota teu jaleco e começa a trabalhar. E começa a investir na vida de outro. E começa a olhar para o próximo e se importar com ele. Aí você não vai mais ter vergonha de dar um abraço no irmão aqui. Porque você fala assim: cara, Deus me abraçou de um jeito que você vai ver. A igreja não é o lugar onde você vem pedir as coisas. A igreja é o lugar onde você vem dar aquilo que Deus tem te dado. Então o reino de Deus é isso. E justiça, porque ele fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? A justiça é exatamente esse lugar onde a gente não é mais estranho. Lembra que eu falei ali? Às vezes a gente se coloca como estranho. A justiça é o lugar onde você não é mais estranho. Porque não existe mais condenação. Você é justificado. Você é trazido para o Pai como filho, adotado. Como a música que a gente cantou. Enxertado. Eu e você somos enxertos. Colocados na videira. E passamos a ser filhos. Então a justiça é esse entendimento. Aqui ele está falando: busque primeiro o reino de Deus. Vá à minha intimidade. Aí o que acontece? Eu e você somos ótimos nisso. Culpa, vergonha. Fala assim: irmão, meu Deus, eu mereço. Por isso que Deus sempre abençoa o irmão, né? 30 mil, pagar o decoração. E Deus está falando: cara, você não está entendendo. Aquilo que Ele tem, você tem. Só que você está acessando da forma errada. Você está olhando para Ele, você está vindo na igreja pedir. Você não entendeu ainda que o reino de Deus é em mim. Todas as coisas eu vou te dar. Eu forneço todas as coisas. Sabe qual que é o nosso grande desafio? Eu visualizo essa cena, para mim, na minha cabeça, ela vem assim. É como se você estivesse numa sala de espera, e tivesse ali uma porta, um salão bem grande. Você sabe que tem um salão lá, cheio de comida, das coisas. E você está na sala de espera ali, sentadinho, esperando sua vez. Esperando Jesus um dia abrir a porta assim e falar assim: ei, garçom, pode entrar. E esse dia nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque a porta está aberta. O acesso foi dado para mim e para você. A geladeira do Pai é só abrir e pegar a coca. O reino de Deus, ele é acessível a você. Por você ter sido justificado por Cristo, por você ser filho e ser herdeiro, você tem direito a entrar nesse reino. E aí é a coisa mais doida que você vai ter que aprender hoje. Quando Ele
se torna o centro da nossa provisão, ou seja, quando a gente começa a agir conforme esse texto, eu não me preocupo mais com a minha roupa, eu não me preocupo mais com a minha comida, eu não me preocupo mais com as coisas. Aí você vai começar, olha que louco, você vai ter que obrigatoriamente olhar para Cristo. Você vai ter que obrigatoriamente gastar tempo, porque você já não vai mais buscar os seus meios, certo? Você vai entrar na presença de Deus, então você vai começar a ter relacionamento. E aí você vai começar a gastar tempo. E aí, quando Deus se torna o centro da nossa provisão, nós descansamos e passamos tempo na presença dEle. Porém, se você não faz isso, olha o que acontece. Quando o centro da nossa atenção se torna as nossas preocupações, nós não nos relacionamos mais com Deus, porque não temos tempo. Há quanto tempo faz que você não para meia hora para orar na sua casa? Sozinho, você e Deus. Não vale a hora do teatro. Liguei para o pastor, ele orou comigo. Não, você e Deus. Se essa paternidade de Deus não começar a entrar na sua vida, se você não começar a ter esse acesso, a tua paternidade como pai dos seus filhos aqui terrenos não vai funcionar. Porque você não vai entender a referência. A inversão, o reino de Deus é invertido. Você não vai olhar para um pai para pegar parâmetro para daí se relacionar com Deus. Você se relaciona com Deus e aí Deus te dá parâmetro para se relacionar com seu pai. Porque as pessoas são falhas, porque as marcas são duras, porque as machucaduras assim são difíceis. Eu não sei como me relacionar com meu pai, né? Deus sabe disso, mas se relaciona com ele, ele vai te mostrar o perdão e a graça da cura. E aí você vai começar a se relacionar com ele diferente. A palavra pai em hebraico significa força da casa, autoridade da casa. Se você conseguir deixar com que Cristo, com que a presença de Deus, o Pai, seja a autoridade e a força da sua casa, que é você, a sua vida, você vai conseguir ser também a autoridade e a força da casa sua, onde você está. É desafiador, querido, viver o reino de Deus. Porque ele é uma inversão de valores. A matemática no reino de Deus, o menos é mais. Na matemática de Deus, o perdão é ilimitado. Aí eu já ouvi várias vezes pessoas falarem assim, mas cristão não pode ser trouxa. Será? Dar a outra face quando alguém já te bateu? Para mim é um pouco trouxa. Ser cristão é você inverter os seus valores, os seus conceitos. O perdão é o escândalo da graça. E a graça do Pai transforma a sua vida, querido. Eu queria que você saísse aqui nessa noite entendendo isso. Eu queria que você saísse daqui tendo relacionamento com Deus de uma forma diferente, um entendimento de relacionamento de Deus de forma diferente, para que você pare de buscar nos seus problemas as soluções. Olha que como a gente é tonto, né? A gente foca nos problemas e fala assim, eu preciso da solução. A maior reviravolta na minha vida, entendimento, foi quando eu parei de falar assim, eu preciso ganhar dinheiro para ajudar o reino de Deus. Aí Deus falou assim, eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso do teu dinheiro. Você acha que Deus é pobre? Deus falou assim, sou eu que te abençoo. E aí você abençoou de volta, porque assim, quando as coisas são dadas por Deus, você não tem medo de dividir. Olha a pesca maravilhosa. Você acha que Pedro, na hora que ele volta lá, ele faz aquela pesca, né? E aí as redes começam a se romper. O que ele faz? Ele chama os outros. Ele fala para todo mundo que está na beira da praia, ei, vem, porque está estourando, não tem espaço mais, está rompendo. Agora, se fosse ele sozinho, tivesse ido lá, começasse a pegar tudo para ele, né? Nem que afundasse o barco. Meu, isso aqui eu não vou dividir com ninguém. Você entende isso? Mas como foi a palavra de Cristo, como foi Deus que proveu, porque ele pescou a noite inteira, ele não tinha como dar peixe, não tinha. E quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, aquilo que ele dá, eu tenho que dar para os outros também. Não é difícil dividir as coisas que vêm de Deus, é difícil dividir as coisas que nós mesmos conquistamos. E se você quer ser igreja, você vai ter que começar a viver isso. Você vai ter que começar a parar de conquistar as coisas pela sua força
você vai começar a depender de Deus, você vai começar a viver essa plenitude dessa palavra. E aí você vai começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A sua justiça, que é o perdão e a graça de Deus sobre a tua vida. E aí todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. É desafiador, querido, viver a plenitude do reino de Deus. Mas o dia que você experimentar isso, e o dia que você parar de se cansar e começar a depender da graça dele, você vai ver que é maravilhoso estar ali. E é por isso que é loucura para os homens. Este lugar é um lugar para você ser paciente uma vez. Na segunda você é enfermeiro. Jesus é o médico. Você é auxiliar. Você vai cuidar das pessoas aqui. Pare de ser um cristão que está há 40 anos na igreja, vindo tomar injeção na veia, fazer o teu sorinho. Não. Deus já te deu o suficiente, querido, para você partilhar. E se não deu, é porque você não está buscando no reino dos céus. Feche seus olhos. Desenvolva algo no teu coração. Deus é um Deus de relacionamento. Ele ouve o que você fala. E Ele está ouvindo o que você está falando. Mas existem coisas que mexem com o coração de Deus. Que é quando você é contrito, quando você tem um coração que percebe essa magnitude de Deus. O Deus que te fornece tudo. Quando você começa a ter uma real dependência de Deus, aí Ele se manifesta. Aí Ele começa a falar com você. Porque enquanto você vai para Deus pedir aquilo que Ele já te deu, Ele não fala com você. Porque você não está entendendo. Toda vez que você for pedir para Deus aquilo que Ele já te deu, Ele não vai te responder, querido, porque Ele já te deu. Quer ver? Você está orando por domínio próprio. É a maior besteira que você pode fazer. Porque quando você aceitou Jesus, veio com você, com Cristo, todos os frutos do Espírito. Ele está dentro de você. O que você está pedindo para Deus? Ele está falando assim, você não tem que ficar me pedindo domínio próprio, você tem que exercer o domínio próprio, porque Ele está em você. Mas como que eu exerço? O Espírito testifica ao nosso Espírito. Quando você começar a buscar o reino de Deus, quando você entrar na presença de Deus, o Espírito vai testificar em você o domínio próprio que Ele tem. A esperança, o amor, a paciência, a benignidade, a longanimidade, todas as coisas. Não existe segredo. Não existe coisa ritual, não. Todas as coisas foram, a obra dele é completa, todas as coisas foram lhe dadas. Mas você está pedindo errado. É como Ana, que ficou 70 anos orando, pedindo um filho para Deus. 70 ou 90 anos, eu nem lembro mais, mas é muito tempo. Aí um dia ela orou assim: Pai, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. No outro dia ela ficou grávida. E nasceu Samuel, um dos grandes profetas da Bíblia. Porque Deus ele já tinha preparado o filho. Deus não era o problema a idade dela, o problema é que ela não tinha entendido ainda o que Deus queria. Ela não tinha orado certo. Feche seus olhos agora e eu desafio você a fazer essa oração diferente. Tire a tua mentalidade de pedinte da presença de Deus e fala assim: Pai, como é que eu acesso as coisas que o Senhor já tem para mim? Pai, como é que eu acesso a vida abundante que o Senhor prometeu? Porque Jesus não disse que Ele só daria salvação, Ele disse que Ele te daria vida em abundância. Ou seja, todas as coisas já foram dadas. A vida é abundante em Cristo. Se você está vivendo miserável, é porque você está na sala de espera. Você não acessou o templo. Você não acessou a presença, o lugar secreto. O lugar que Jesus disse para você entrar é lá, no lugar com o Pai.
onde as coisas que eu tenho para vocês serão reveladas. E Ele testifica no teu espírito isso. E que nessa noite Ele testifique no teu espírito. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas você vai parar de focar nela. Você vai parar de visualizar ela e vai começar a olhar para Cristo. Vai falar assim: Pai, a partir de hoje eu sou como os passarinhos, eu sou como os lírios do campo. Eu não sei quem veste eles, eu não sei quem alimenta, mas eu sei que eles não ficam procurando, porque eles dependem do Senhor. Pai, que nós possamos ser igreja aqui, Pai. Que nós possamos entender o reino de Deus nesse lugar. Pai, não nos torna, Deus, pedintes. Pessoas que pedem aquilo que já têm. Como aquele coxo que Cristo curou. Dias depois Jesus volta lá e ele está no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Porque ele não sabia quem curou ele. Ele não entendeu o que Cristo fez. Nós temos que, Pai, nos desenvolver. Sair do medo, da mesmice, Deus. Parar de ser medíocres, Deus, quando a gente tem acesso ao banquete que o Senhor preparou. Se a Tua palavra diz que todas as coisas serão acrescentadas, é porque isso vai acontecer se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça eu entendi. Eu sou salvo. Eu não tenho mais condenação. E eu tenho livre acesso. Se você entendeu isso, você acessa o reino. E se você acessar o reino, todas as coisas lhe serão dadas, querido. Pai, nós tiramos dos nossos olhos o nosso foco das coisas que nos atormentam, dos problemas, das lutas, das doenças, dos desânimos, Deus, das frustrações, dos traumas, das machucaduras, Pai. Nós começamos a olhar para Ti. Nós queremos nos posicionar no Santo dos Santos, no lugar secreto. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor. Eu não quero mais pedir aquilo que o Senhor já deu, Deus. Eu só quero pegar aquilo que é direito, e eu só pego e só acesso se eu entender. Faz uma metanoia na mente dessas pessoas nessa igreja. Uma transformação de entendimento. Uma transformação de cálculo, Deus. Porque a tua matemática é diferente. A tua matemática é diferente, Deus. Fazer prova de mim, Deus, Senhor. De tudo que você tem aos pobres. E me siga. Foi isso que Jesus falou ao jovem rico. Porque Jesus conhecia aquele menino. Ele sabia que os olhos dele estavam naquilo que ele tinha, e não que o reino dos céus era. Ele falou: eu sei o que é o reino dos céus, Senhor, eu sigo. Jesus disse: você não sabe. Você não sabe. Pai, traga sobre a nossa igreja uma mudança tão grande que todos aqueles que virem aqui, Deus, serão rapidamente atendidos pelo nosso amor, pelo nosso perdão, pelo nosso cuidado, pela graça que o Senhor derramou em nossas vidas. Nós não passaremos mais desapercebidos pelas pessoas. Nós não estaremos empurrando as pessoas falando assim: ei, a bênção é minha. Não. Você já tem todas as bênçãos. Você olha para a pessoa, olha para ela e fala assim: ei, você está curado, querido. Ei, os teus problemas aqui, ó, eu sei, eu posso te levar para a solução. Pai, nós entregamos, Deus, esse tempo na tua presença. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação que o teu Espírito nos traz. E que a gente possa viver verdadeiramente todas essas coisas. Em nome de Jesus.